Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai continuar aí na parte de Revolução Francesa com o pessoal do oitavo, tá? Bom, como é que se organizou então a forma de governo, né? Eles criaram a convenção. A convenção basicamente era uma assembleia onde você tinha 3 partidos políticos. À direita da assembleia sentavam-se os girondinos, certo? Eles defendiam os interesses da alta burguesia e eles diziam que os interesses da revolução tinham que ser contidos, que a revolução tinha que ser moderada, né, a partir daquele momento. Você tinha também o centro, que era formado pela planície, né, era também formada por membros da alta burguesia, só que geralmente eles ficavam no meio do caminho entre os girondinos e os jacobinos. Tá? E o terceiro partido político eram os jacobinos, que eram também da alta burguesia, que se sentavam à esquerda da Assembleia, e eles diziam que os interesses das outras camadas que apoiaram a Revolução deveriam ser atendidos. Né? Bom, então justamente desse processo aí que surge essa divisão entre partidos de esquerda e partidos de direita. Só que tem que pontuar uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: esse conceito surge aí nesse período, mas muitos detalhes desses posicionamentos que a gente tem vão variar conforme o local e conforme a época, tá? Então a gente hoje em dia tem essa obsessão absurda de é esquerda, é centro, é direita. Não, isso vai variar conforme o local e o tempo, certo? Bom, a convenção tinha um problema muito sério para enfrentar, que era a questão da invasão da Áustria e da Prússia, né? A Prússia é um estado de onde hoje é a Alemanha, e a Áustria fazia também fronteira com a França, e as duas invadiram a França justamente para parar a Revolução e tentar colocar o rei novamente no poder. Tinha-se a suspeita de que o rei passava informação privilegiada para esses países, principalmente para a Áustria por conta do casamento dele, mas ninguém nunca conseguiu confirmar nada. Mas a confirmação veio quando os sans-culottes pegaram o rei na fronteira da França com a Áustria, tentando fugir com a sua família. Né? Eles foram todos capturados em 1792 e eles foram presos e iam aguardar julgamento, principalmente o rei e a rainha. Né? Bom, e dentro da convenção surge um grande debate entre vamos executar o rei, não vamos executar o rei. Quem defendia a execução do rei eram os jacobinos, e os girondinos, junto com a planície, eles temiam que se executassem o rei, teria uma radicalização política. No final das contas, os jacobinos, juntamente com a planície, acabaram apoiando a execução do rei para eles não perderem o apoio popular na Revolução, certo? E aí, além disso, a primeira parte da Revolução, a primeira parte da contra-revolução foi vencida por essa aliança com a planície e os girondinos e os jacobinos, e como consequência eles acabaram então mantendo esse poder, né? Só que teve uma segunda tentativa de invadir, né? Principalmente após a execução do rei em 1793, a Inglaterra vai formar uma segunda coalizão para tentar tomar o poder, não tomar o poder, mas pelo menos abafar a revolução e tentar pelo menos restaurar a ordem na França. Né? Os girondinos, por sua vez, achavam que se não deviam impor nenhuma medida econômica para afetar os mais ricos, enquanto que os jacobinos falavam que você tinha que aumentar os impostos desse pessoal para justamente aumentar a receita tanto para o exército para se defender contra a Inglaterra, a Áustria e a Prússia, né? E ao mesmo tempo também garantir o fornecimento de alimentos para as pessoas, impedir o aumento do preço dos alimentos. Né? Como você não teve essa moderação, os jacobinos apoiaram e conclamaram a população: olha, vamos aqui, ó, o pessoal não está querendo apoiar essas medidas que a gente quer fazer para salvar a revolução e salvar as pessoas. Como consequência, os sans-culottes invadiram a convenção, prenderam os deputados girondinos, alguns conseguiram fugir,
mas eles prenderam a grande maioria e a convenção agora estava na mão dos jacobinos, tá? Bom, os jacobinos, para manter-se no poder, eles criaram algumas medidas populares, né? Por exemplo, criaram a lei do máximo, criaram as leis de associação de trabalhadores, eles criaram auxílios para as pessoas que não tinham emprego e que estavam nas cidades, né? E ao mesmo tempo também para impedir que as pessoas começassem a falar abertamente contra as medidas dos jacobinos, eles criaram o Comitê de Salvação Pública, certo? O líder principal que ficou no controle desse Comitê de Salvação Pública foi o Robespierre. E qualquer um que falasse alguma coisa contra a Revolução, qualquer ideia que fosse favorável contra a Revolução, a invasão da Áustria, a restauração da monarquia, poderia ser preso e executado na guilhotina, igual o rei. E esse período ficou conhecido como terror, porque o Robespierre ele começou a ficar numa ânsia de qualquer vírgula que se falassem era uma traição contra a Revolução. E esse período ficou conhecido como terror porque a guilhotina, o sangue nem secava na guilhotina, porque as execuções eram extremamente frequentes, né? Como consequência desse processo, os jacobinos começaram a mobilizar mais a população, precisamos de mais exército, precisamos de mais gente na frente de batalha, e eles foram para cima da segunda coalizão, né? Que é a coalizão da Inglaterra, a Áustria e a Prússia, né? E o que acontece? O Robespierre acabou se isolando um pouco desses grupos que ele tinha, principalmente com a população, né? A população ficou com um medo de ser executada. Ele executou alguns líderes que falaram medidas, olha, você está pegando pesado, olha, você está exagerando, ele também executou por traição. E chegou no ponto de que o Robespierre ele foi capturado, né, por uma reação do próprio Pântano, né, do próprio Centrão, né, que foi lá e deu um golpe, prendeu o Robespierre, ele foi executado e todos eles foram executados sem julgamento, sua grande maioria. E quem vai assumir o poder vai ser justamente a planície, junto com os ex-girondinos, né? A segunda coalizão tinha sido derrotada ali no final do período dos jacobinos e se instalou o diretório. O que é o diretório? Era uma assembleia também formada por deputados, mas ao mesmo tempo você tinha 5 diretores que formavam o poder executivo. Só que teve um problema. O diretório não conseguiu assumir e controlar muito as populações enraivecidas, porque assim que esses grupos assumiram o poder no diretório, eles vão reverter uma série de medidas que eram populares e jacobinas, eles reverteram, né? A lei máxima, as leis de associação, acabaram com o auxílio às pessoas que não tinham trabalho, e esse pessoal então vai começar a se isolar, porque esses grupos que eram apoiados pelas leis dos jacobinos começaram a perceber, sentir um peso econômico muito grande. E por isso eles não respeitavam a autoridade do diretório. E também tinha uma instabilidade muito grande porque as pessoas continuavam em estado revolucionário. Por mais que dentro da França tivesse esse retrocesso aí com a questão do diretório, para os outros países a revolução ainda estava a pleno vapor, né? Então a burguesia começou a estudar mecanismos para tentar assumir esse poder, assumir esse controle político e garantir a sua estabilidade para a manutenção dos negócios, a manutenção da economia e começar a expandir o processo industrial na França. E eles começaram a pensar que, a gente vai precisar de uma ajuda aí de alguém que seja forte, que inspire respeito, que inspire força. E eles começaram a buscar uma figura, né? E uma das figuras que eles encontraram foi o jovem general Napoleão Bonaparte, né? E com isso a gente encerra aí a nossa parte de Revolução Francesa, né? Porque depois a gente entra no período napoleônico e aí depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem bem, fiquem em casa e até mais. Tchau, tchau.